A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, está escrito: e que agora se faz manifesto, pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho. De fato, é que uma vez aceitando o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, deixamos para trás uma vida corrompida, recheada de pecado, recheado de prazeres carnais, para viver tão somente do seu Evangelho, para viver tão somente da sua palavra, para viver tão somente daquilo que Ele nos diz, daquilo que Ele nos instrui no seu Evangelho. Uma vez que, não estando nós em Cristo Jesus, estamos condenados à morte. Não essa morte física, na qual todos nós haveremos de passar, mas a morte espiritual, ou seja, a morte da alma. Aquele momento em que a alma será lançada no lago de fogo, juntamente com Satanás e toda tropa de anjo que decidiu, que escolheu, que preferiu seguir as suas orientações ao invés de obedecer e seguir as instruções do Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto antes mesmo da fundação do mundo. Então precisamos entender que, uma vez que estamos em Cristo Jesus, uma vez que cremos nele como único e suficiente Salvador, a condenação à morte eterna, na qual eram destinados, foi abolida, ou seja, foi acabada, foi rasgada, foi desfeito, não mais existe. Não mais estamos sob o jugo do pecado, mas agora estamos na graça. Essa foi a abolição que o Senhor fez. Essa foi a abolição na qual o Senhor Jesus Cristo fez para com todos aqueles que tivessem-o como seu Salvador. Não a abolição da escravatura como houve, onde negros deixaram de ser escravos de brancos, mas onde as pessoas deixaram de passar pela segunda morte. Todavia, entretanto, essa escolha é de cada um. Eu posso decidir por mim. Você pode decidir por você. A escolha, a decisão de ser ou não, de caminhar ou não, de abolir de uma vez por toda a morte das nossas vidas, não a morte física, mas a morte espiritual, passa pelas nossas escolhas, passa por aquilo que nós acreditamos, passa por aquilo que nós vemos como verdade, como nós acreditamos que de fato é real, que de fato tem sentido, tem algum significado para nossas vidas. Nós escolhemos se queremos viver ou se queremos morrer. Se estamos em Cristo, estamos vivos. Ainda que esse corpo físico, essa matéria na qual a gente tem, ela venha perecer nesse mundo, a nossa alma repousará, viverá eternamente em Cristo Jesus. É por isso que quando um cristão vem a falecer, não há motivo de tristeza, não há motivo de choro, não há motivo de pranto. Antes, pelo contrário,
deve-se existir grande alegria, porque ele combateu um bom combate, ele encerrou a carreira, ele guardou a fé, e como recompensa, ele agora há de morar, ele há de habitar, ele há de caminhar com o seu Senhor, com o seu Salvador, num futuro próximo. E que isso possa ser também real, que isso possa ser também algo grandioso, algo real nas nossas vidas. Que possamos caminhar fidedigno ao Evangelho de Cristo, a fim de que quando chegar o momento, quando chegar a hora, possamos também estar em paz, em comunhão com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. E com Ele poder morar, com Ele poder habitar, com Ele poder caminhar eternamente. Mas para que isso aconteça, é preciso, é necessário que nós caminhemos nesse mundo na luz do Evangelho. É preciso, é necessário que nós trilha o caminho da verdade, o caminho da vida eterna. E esse caminho é a obediência ao Evangelho de Cristo Jesus. Entenda-se, a obediência ao Evangelho de Cristo Jesus não significa você ser um religioso filiado a um templo, uma instituição religiosa, mas sim você ser obediente, mas sim você ser fidedigno àquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor promove na sua vida. Que você possa procurar a fidelidade, que você possa procurar a obediência, que você possa caminhar conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo, conforme o Evangelho de Cristo Jesus, deixando de lado os pensamentos humanos, deixando de lado os pensamentos que outrora moviam a sua vida. E quando falamos deixar de lado, muitas das vezes vai representar você também deixar de lado essa instituição que você frequenta. Originalmente, como a gente faz? A pessoa é católica, ela se converte ao Evangelho. E ali ela acredita que ela está caminhando com Cristo. Essa é a perspectiva que a pessoa tem. Mas a realidade é que trocar o catolicismo pelo protestantismo não nos faz salvo. Só nos faz um religioso que trocou a religião A pela religião B. Mas se verdadeiramente você quer ser salvo, se verdadeiramente você não quer, na verdade, passar pela segunda morte, é preciso que você aceita o Senhor como seu Salvador e começa a praticar na sua vida, começa a ser obediente ao Evangelho de Cristo Jesus. É preciso que você comece a estudar a palavra. É preciso que você comece a estudar a Bíblia Sagrada. É preciso que você comece a praticar o que a palavra te diz, o que a palavra te fala, a fim de que você possa entender, a fim de que você possa ser bem instruído. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, caminhe com a Bíblia.
Faça da Bíblia a sua base espiritual, a sua estrutura na fé. Quando você fazer isto, você vai sentir a necessidade. Você vai sentir que é preciso dar o próximo passo, que é preciso você abandonar essa vida religiosa que você vive. E passa a entender, passa a caminhar, passa a compreender, passa a seguir fielmente ao Senhor Jesus Cristo. Obedecendo aquilo que Ele tem para nós, obedecendo aquilo que Ele nos revela, aquilo que Ele nos diz. E assim você terá uma morada. Assim você não passará pela segunda e última morte, que é quando a alma daqueles que não caminharam conforme o Senhor Jesus Cristo, que se deixaram levar pelo mundo, que amaram os prazeres que este mundo oferece, que foi cegamente guiado pela religião, será lançado. É por isso que cada um de nós deve se buscar, deve se procurar, caminhar, andar, tão somente conforme as orientações do Senhor Jesus Cristo, para que não venha cair no laço do passarinheiro, para que não venha cair no ponto do vigário, para que não venha ser ludibriado por verdadeiros charlatões, pessoas que usam da sua fé para ganhar, para arrecadar, para se enriquecer, para viver na luxúria, enquanto você caminha a passos largos para a segunda morte. Porque esse corpo físico na qual nós temos aqui, esse passará de qualquer forma pela morte. É lógico que quando o Senhor voltar, os que aqui ainda estiver, não passará pela a morte física, mas terá o seu corpo transformado em glória. Todavia, aqueles que já dormem, primeiramente terão seus corpos, terão os novos corpos em glória, uma nova identidade. E ao lado do Senhor Jesus Cristo, virá para participar da condenação daquelas pessoas que recusaram aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, que recusaram a ter o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, ou até mesmo aceitou o Senhor como seu único suficiente Salvador, mas preferiu obedecer um sistema religioso, preferiu dar razão ao que a religião lhe fala, ao que a religião lhe ensinara, do que obedecer a palavra do Senhor, do que obedecer a Bíblia Sagrada, do que ter como fundamento da fé aquilo que o Evangelho de Cristo Jesus está a lhe dizer, está a lhe falar, está a lhe ensinar. A escolha é nossa. A nós é dado a escolha de seguir, de obedecer, de ser fiel, uma vez que, estando nós na presença do Senhor, uma vez que estando nós caminhando com Cristo Jesus, não temos mais vidas próprias, não pensamos mais em nós mesmos, mas a nossa vida, ela agora é baseada, ela agora é direcionada, ela agora é
guiada tão somente pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de que, uma vez estando nós em Cristo, possamos não mais caminhar conforme aquilo que o Senhor tem, aquilo conforme o Senhor quer, conforme aquilo que o Senhor preparaste para a nossa vida, de maneira que a fidelidade do Senhor Jesus Cristo, a honradez de Cristo Jesus possa ser sobre as nossas vidas. Meu amigo, minha amiga, nós não vivemos mais sob o jugo do pecado, porque quando você vive sob o jugo do pecado, você está condenado à morte. Mas agora vivemos pela fé, porque não fazemos a nossa vontade, não fazemos o nosso querer, mas estamos caminhando agora conforme a orientação do nosso Deus, conforme a orientação do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, a fim de que, andando com Ele, caminhando com Ele, a gente possa obter o direito à vida eterna. Não importa se o que você fez até aqui, até essa mensagem. Talvez você um dia até levantou sua mão aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Todavia, porém, entretanto, você se perdeu. Você se deixou levar pelo um conceito religioso. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você era membro de uma igreja, saiu dessa igreja e foi para outra igreja. E nessa troca de igreja, você deixou de obedecer o padre, passou a obedecer o pastor, ou deixou de obedecer o pastor e passou a obedecer um padre. Mas continuou do mesmo sistema religioso. E hoje o Senhor te chama para te libertar desse sistema, para que você possa caminhar, para que você possa andar com Ele. O Senhor hoje te chama para que você seja liberto, para que você possa caminhar verdadeiramente, não conforme um sistema religioso, que tem fulano de tal como profetiza, que tem fulano de tal como profeta, mas que você possa fundamentar a sua vida, a sua fé, tão somente na palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque se você não for revelado pela palavra, lendo, estudando a Bíblia, se o Senhor não lhe revelar, em vão essa correria que você anda atrás de revelações, de profecias. Porque o mundo cristão, ele não é diferente do mundo. Porque nós estamos caminhando para o final do ano. Hoje é dia 18. Estamos caminhando para o final do ano, 12 dias aí para o término do ano. Muitas pessoas vão trazer revelações, muitas pessoas nesse mundo vão trazer o que pode acontecer para o ano de 2024, tanto no mundo como também no meio cristão. Nota para você ver que toda vez que o Senhor recolhe um servo seu, toda vez que o Senhor Jesus Cristo recolhe um seguidor seu, sempre terá aquelas pessoas que vêm com a teoria da conspiração. Sempre terá aquelas pessoas que vêm
com alguma revelação com relação a fulano, com relação a ciclano, porque isso é do homem, isso é da religião, mas que a nossa vida seja fundamentada, que a nossa vida seja baseada tão somente naquilo que o Senhor nos revela através da sua palavra, através do seu evangelho, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos andar, para que nós possamos direcionar as nossas vidas, não conforme um sistema religioso, mas conforme a orientação de Cristo Jesus para nossas vidas. Que a palavra do Senhor, que o Evangelho de Cristo Jesus seja de fato a nossa orientação, seja de fato aquilo que nos guia, aquilo que nos direciona, aquilo que nos faz caminhar perante o Senhor, para que nós a cada dia, para que a cada momento, para que a cada instante da nossa vida possamos estar baseados, fidedignos, aquilo que o Senhor nos revela, através da sua palavra. Estude a Bíblia, meu irmão. Ela há de te revelar toda a vontade do Senhor. Você, minha irmã, estuda, pratique a leitura da palavra. Busque entendimento, busque conhecimento, busque fundar a sua fé nas Escrituras Sagradas. Leia a Bíblia, pois eu tenho certeza que se você de fato pertence ao Senhor Jesus Cristo, se de fato você levantou a sua mão, aceitando-o como seu único suficiente Salvador, Ele há de revelar a você, Ele há de revelar a ti, através do Espírito Santo que habita em você, qual é a sua vontade, qual é o seu desejo, qual é o propósito dele para a sua vida, a fim de que você possa andar, a fim de que você possa caminhar, a fim de que você possa ser instruído, não conforme um sistema religioso, mas conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo que se manifesta na sua vida, que se manifesta no seu ser, e assim você possa ser, que assim você possa caminhar, que assim você possa seguir fidedigno aquilo que o Senhor te diz, aquilo que o Senhor te revele, de modo que você não olhe mais para o mundo, de modo que você não olhe mais para um sistema religioso, mas caminhe olhando para Cristo, caminhe conforme a instrução dada no Evangelho de Cristo Jesus, sabendo que a sua salvação ela está condicionada à sua obediência, à sua fidelidade, não a um sistema religioso, mas à própria palavra do Senhor, a própria Bíblia Sagrada. Foi esse o instrumento que o Senhor Jesus Cristo nos deu para nos guiar, para nos direcionar, para que possamos caminhar com Ele. O Senhor Jesus Cristo não nos deixou uma igreja. O Senhor Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja. Ainda que a tradição venha nos falar que o Senhor fundou a igreja A ou fundou a igreja B. Mas o instrumento que temos, o instrumento deixado pelo Senhor Jesus Cristo, foi a Bíblia Sagrada. Ah, mas se não fosse a minha igreja, não teria, a Bíblia não seria traduzida. Pobre coitado.
ilude a si mesmo. Porque se não tivesse sido fulano que tivesse traduzido a Bíblia do latim, do grego, do aramaico, seria outro. Essa pessoa só teve a honra de participar dessa tradução, mas provavelmente outras pessoas sim fariam. Então, siga a orientação da Bíblia, siga a orientação do Evangelho de Cristo Jesus, e assim você se livrará da morte eterna, que consiste em jogar a alma no lago de fogo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.